Sabe, uma simples folha pode parecer uma coisa inofensiva, né? Mas e se ela guardar a cura para uma doença? Ou, quem sabe, um veneno? A resposta para saber a diferença está numa ciência fascinante chamada sistemática vegetal. E é hoje que a gente vai descobrir por que ela é basicamente a base secreta da farmácia moderna. Vamos nessa? Para a gente começar a entender o tamanho do desafio, vamos dar uma olhada num caso clássico de identidade trocada no mundo das plantas. Um erro que parece pequeno, mas que na prática pode ter consequências enormes. Olha só para essas duas plantas. À primeira vista parecem a mesma coisa, certo? As duas são conhecidas por aí como capim-limão. Só que tem um detalhe. Uma é a Cymbopogon citratus, perfeita para fazer aquele chazinho calmante. A outra é a Cymbopogon nardus, de onde vem o óleo de citronela, que é um repelente. Usar a errada, com certeza não vai acalmar ninguém. Isso já mostra o perigo que é confiar só nos nomes populares. E aí que mora o dilema, né? Uma delas tem exatamente o que a gente precisa para um tratamento. A outra pode não fazer efeito nenhum, ou pior, até fazer mal. Então, a grande pergunta é: como é que a gente pode ter 100% de certeza de qual planta usar para garantir a nossa saúde e segurança? A resposta para essa confusão toda não vem da sorte, não. Ela vem de uma ciência que se dedica a colocar ordem nesse caos que é a diversidade da vida no planeta. E essa ciência é a sistemática. Ela faz muito mais do que só dar nome às plantas. A sistemática busca entender as relações de parentesco, a história evolutiva que conecta todos os seres vivos. É como se ela perguntasse para cada planta de onde você veio e quem são seus parentes na grande árvore da vida. Bom, se a sistemática é a grande teoria por trás da árvore da vida, a taxonomia é a caixa de ferramentas que a gente usa para construir essa árvore. É a parte prática, a ciência que vai lá, descreve, nomeia e classifica cada folhinha, cada galho, garantindo que tudo esteja no seu devido lugar. Então tá. Mas como é que esse sistema funciona no dia a dia? Imagina que a gente está tentando organizar uma biblioteca biológica gigantesca. É mais ou menos por aí. O que a gente vê aqui é como se fosse um sistema de caixas dentro de outras caixas. A gente começa com a caixa maior de todas, o reino vegetal. E daí vai descendo para caixas cada vez menores e mais específicas. De plantas com flores para uma família, depois para um gênero, até chegar numa única espécie. É um sistema de funil, sabe? Do mais geral para o mais específico. E aqui estão os nomes oficiais dessas gavetas da classificação. Pensa que toda planta que a gente conhece tem um endereço completo nesse sistema, que vai desde o país, que seria o reino, até o número da casa, que é a espécie. Não tem como errar. E para acabar de vez com aquela confusão dos nomes populares, a ciência criou uma espécie de passaporte universal para cada ser vivo, a nomenclatura binomial. É um nome único, em latim, com duas partes. A andiroba, por exemplo, vai ser sempre Carapa guianensis. Não importa se estamos no Brasil, no Japão ou na Alemanha. Todo cientista vai saber exatamente de que planta a gente está falando. É a garantia de que todo mundo fala a mesma língua. Mas claro, essa ciência não ficou parada no tempo. Com a chegada da tecnologia, a nossa capacidade de entender as plantas deu um salto gigantesco. A gente começou a mergulhar fundo no código da vida. Antigamente, a classificação era feita com base no que se via, a forma da folha, a cor da flor. Mas, como a gente viu lá no caso do capim-limão, as aparências enganam. Hoje, o sistema moderno, chamado filogenético, usa o DNA como uma máquina do tempo. Ele revela o parentesco de verdade, a história evolutiva que une as espécies, mesmo que elas não se pareçam. E o resultado dessa análise toda é algo assim, uma árvore filogenética. É, literalmente, a árvore genealógica das plantas. Cada galho que a gente vê aí representa uma linhagem evolutiva. Ela não mostra quem se parece com quem, mas sim quem são os verdadeiros primos e ancestrais uns dos outros ao longo de milhões de anos. É o mapa mais preciso que existe da história da vida vegetal. Ok, tudo isso é incrível. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa saúde? Chegou a hora de conectar todos esses pontos e trazer a botânica direto para a prateleira da farmácia. Esse esquema aqui mostra a jornada completa, da planta até o remédio. E tudo começa com um passo que é absolutamente crucial, a identificação botânica correta. Se houver um erro bem aqui no começo, todo o resto do processo, coleta, preparo, extração, fica comprometido. A precisão inicial é simplesmente tudo.
Resumindo, para a farmácia, a sistemática é sinônimo de qualidade e de segurança. É ela que garante que o princípio ativo certo está no remédio. Ela evita contaminações perigosas, adulterações e mais, ela até dá pistas para a gente descobrir novos medicamentos quando a gente estuda espécies parentes daquelas que já funcionam. No frigir dos ovos, é o que garante que o tratamento vai funcionar e não vai fazer mal. Pensa no caso da aspirina. Por séculos, as pessoas mastigavam a casca do salgueiro para aliviar a dor. Foi a ciência botânica que foi lá, identificou a espécie exata e permitiu que os químicos isolassem a molécula responsável por isso, o ácido salicílico. É a ponte perfeita entre o saber popular e a farmácia moderna. E essa história da aspirina não é um caso isolado, não. É só o começo. O futuro da medicina pode muito bem estar escondido debaixo dos nossos olhos, nas plantas. 9.500.000. Pensa nesse número. É a quantidade de exemplares de plantas catalogadas em um único herbário, o de Paris. Apenas um. É uma biblioteca viva gigantesca, um testamento do esforço mundial para mapear a nossa biodiversidade antes que seja tarde demais. E o mais incrível é que, mesmo com coleções desse tamanho, a verdade é que a gente mal arranhou a superfície. Cada planta é uma pequena fábrica química. A biodiversidade do nosso planeta é uma farmácia natural com milhões de compostos que a gente nem sonha entender ainda. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se uma única árvore nos deu a aspirina, o que mais será que está escondido nessa imensidão verde do planeta? Quantas curas futuras, para as doenças de hoje e para as que ainda virão, estão ali, simplesmente aguardando numa folha, numa raiz, esperando o olhar treinado de um cientista para sua correta identificação. O próximo grande remédio pode estar muito mais perto do que a gente imagina.